para morrer. Se Deus pediu algo ou alguma coisa, eu lhe dou, eu lhe faço. Simples assim. Olha que exemplo lindo de Abraão. Em que momento eu demonstro que realmente eu confio nele? É quando ele me pede algo, é quando ele me diz algo, é quando ele me ordena algo. E eu, sem questionar, eu sem querer entender, muitas das vezes, os motivos de Deus, eu simplesmente obedeço. Pedro se deu bem, porque quando a Bíblia diz que Jesus diz para ele, olha, lança as tuas redes. Primeiro ele manda ele ir para outra banda. Depois diz assim, olha, lança as tuas redes para o outro lado. E Pedro vai dizer, olha, eu pesquei a madrugada toda e não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, sobre a confiança na sua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Pedro nunca teria uma pesca maravilhosa. Pedro nunca teria a prosperidade que teve. Não teria a sua vida profissional, sua vida comercial mudada se ele não tivesse confiado na palavra. Se você quer ter uma vida mudada, uma vida melhor, você quer ter uma vida diferente, uma vida abençoada, confie na palavra de Deus, confie naquilo que um dia ele falou para você. É isso que vai fazer a diferença. A obediência irrestrita, queridos, a Deus, independente do que nos é pedido, independente do momento em que estivermos passando, isso é que nós precisamos fazer. Nós precisamos entender isso, que precisamos ser obedientes, porque a obediência irrestrita a Deus, independente do que nos é pedido, independente do momento em que estivermos passando, será a prova de que realmente temos confiança nele. É quando eu obedeço sem reserva. É quando eu obedeço sem questionar. É quando eu obedeço sem sequer fazer nenhum tipo de ressalva. Aleluia. É aí, independente do momento. E olha, tem mais. Não basta apenas obedecer independente do que nos foi pedido, mas também independente do momento em que estivermos passando. Está passando pela prova, continua dando glória. É isso que nós precisamos entender. Que a nossa obediência tem que ser irrestrita. Não pode ser circunstancial. Não pode ser dependendo da situação. Não. Eu preciso obedecer a Deus, independente do que Ele me pede, independente do momento em que eu estiver passando. Porque isso vai ser a prova de que realmente eu confio nele. Agora porque tem Covid-19, agora porque tem uma série de regras, isso vai influenciar na minha vida com Deus. É como disse o pastor Luciano Subirá com relação às contribuições. Não é porque agora algumas restrições existem que a roda da vida na sua totalidade parou. Eu preciso entender que talvez não como antes, mas eu preciso contribuir. Não como antes, mas eu preciso fazer a minha parte. Exceto nas questões de oração, leitura de Bíblia, que isso não influencia em nada, de consagração, nós precisamos entender que não é uma Covid-19, não é uma peste, não é um decreto que vai nos separar, que vai nos tirar daquilo que nós precisamos fazer e estar, que é na presença de Deus. Aleluia. Você consegue entender isso? Tenha obediência irrestrita. Porque essa obediência é que vai dar provas de que realmente nós confiamos nele. Então entenda que o momento mais oportuno para demonstrar que você confia nele é agora. É nesse momento. E é nesse momento que Deus conhece quem são os seus. É nesse momento que as empresas sabem quem são os funcionários que realmente querem trabalhar. É nesse momento que os pastores sabem com quem eles podem contar. É nesse momento, aleluia. Oh, aleluia. Que você possa estar entendendo nesta noite. Agora vamos a um outro personagem. Até aqui nós falamos de Abraão como personagem, como sendo o primeiro exemplo de homem que confiou em Deus, em homem que demonstrou que realmente confiava em Deus, um homem que traduz muito o que é confiar em Deus, um homem que traduz muito em que momento demonstramos confiar em Deus. Este chama-se Abraão. Não é em vão que ele é o pai da fé, que nele são benditas todas as famílias da terra. Mas vejamos outro personagem apontado pela Bíblia que confiou em Deus também. Além de Abraão, existem muitos outros, nós poderíamos falar de muitos outros. Eu escolhi apenas 2 personagens. Poderíamos falar de Jó, poderíamos falar de Sadraque, Mesaque e Abdenego, poderíamos falar de Daniel, poderíamos falar de tantos outros homens e mulheres de Deus que deram plenas demonstrações de confiança em Deus. Mas eu quero
falar de um outro personagem que também deu, deu mostras de confiança em Deus num momento diferente. Viveu uma situação difícil também, e esse tem mais a ver com o momento que nós vivemos. E ele também deu demonstração de confiança em Deus. Quer ver? Se você puder, abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler o capítulo 20, verso 1. Vamos ler do 1 ao 6, somente a parte A, e depois vamos pular para o 12, e aí somente a parte B, e vamos do 14 ao 17. Vamos lá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 a 6, parte A, diz o seguinte: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. E então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Agora, verso 6, somente a parte A, e orou. Agora vamos para o verso 12. Vamos para o verso 12. Vamos ler todo o versículo, verso 12. O nosso Deus, ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Vamos ler de novo? Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Até parece nos dias de hoje. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Agora escute, verso 14 ao verso 17. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, etrineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor, aleluia, estará com vocês. Aleluia! Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos lá. Aqui, queridos, o rei Josafá venceu uma batalha sem precisar desembanhar uma espada. Embora no verso 3 diga que o rei Josafá teve medo, ficou assustado, ficou alarmado quando lhe chegou a péssima notícia. Porque imagina, pior do que lutar contra um povo é lutar contra 3 que se uniram para te destruir. Foram épocas diferentes, com personagens diferentes, porém eles tiveram, tanto Abraão quanto Josafá, tanto o rei Josafá quanto Abraão tiveram a mesma atitude. Eles tiveram a decisão e a atitude de confiar em Deus. Lembre-se que quando chegou a má notícia, o texto vai dizer que Abraão ficou assustado, que ele ficou alarmado. Mas assim como
Abraão, ele decidiu confiar em Deus. E aí eu pergunto a você, mais uma vez, permita-me fazer-te uma pergunta. E você, está confiando em quem para vencer esta luta? As guerras diárias que se apresentam insistentemente, onde você tem posto a sua confiança? Que você possa refletir sobre isso. Onde você tem posto a sua confiança? Aonde você está buscando? Aonde você está crendo que vai resolver essas guerras, essas lutas, essas batalhas? A questão aqui, queridos, não é receber a má notícia, e sim o que eu faço quando a má notícia chega. Lembre-se que a má notícia, ela vem para todo mundo. E eu, certa vez, coloquei na minha rede social o seguinte: o problema não é o problema é a nossa atitude diante do problema. Porque a má notícia vem, a desgraça em algum momento nos será informada. Note que o rei Josafá recebeu uma má notícia e, por mais alarmante que foi, ele não esqueceu-se de Deus, ele não perdeu o foco. O verso 3 em algum momento vai dizer: Josafá decidiu consultar ao Senhor. Isto é, o rei decidiu buscar o socorro do Senhor. Aleluia! O rei decidiu, mesmo talvez ali com dificuldade de pensar, de raciocinar, ele sabia uma coisa, que a melhor coisa que ele podia fazer, o melhor caminho que ele podia tomar é o caminho da oração, o caminho dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse caso, ele estava, porque estamos no Velho Testamento, neste caso, ele sabia que o segredo era ir a Deus, era buscar em Deus a solução. Como eu reajo é que vai fazer a diferença. Por isso é importante ter fé, confiança em Deus, pois Ele é o único que pode nos salvar em todos e de todos os momentos ruins. Não adianta, a Bíblia diz: quem de vocês, por mais ansioso que seja, por mais impetuoso que seja, consegue mudar alguma coisa na sua vida? Não podemos, porque em tudo e para tudo, nós dependemos de Deus. E ir sozinho é pagar a conta, é assumir o risco, é assumir essa fatura que inclusive não temos condições de pagá-la. O salmista vai dizer o seguinte, agora escute só. O salmista vai dizer o seguinte: eleva os meus olhos para os montes. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? E depois de uma análise, ele entende que o seu socorro, que a saída que ele buscava, viria do Senhor. Se quisermos vencer, queridos, sair dessa ilesos, será necessário confiar inteiramente em Deus. A Abraão lhe foi pedido seu filho, e acredita-se pelo que a Bíblia diz, que este pedido foi feito pelo próprio Deus, conforme nós vimos na Bíblia, que o próprio Deus é quem pediu para ele. Mesmo vindo do próprio Deus o pedido, Abraão mostra, ou melhor, demonstra a sua confiança nele, não fazendo perguntas e sem hesitar, ou simplesmente obedece. Precisamos entender que o segredo de uma vida vitoriosa é confiança em Deus. Não pode hesitar, não pode cochear em dois pensamentos, não pode. Você vai ver que Josafá recebeu uma notícia, e por mais alarmante, ele não esqueceu-se de Deus. Em algum momento ele entendeu que o segredo era ir em Deus, e aí Josafá vai para Deus, Josafá busca em Deus, Josafá entende que é em Deus que ele vai ter o sucesso. E se nós quisermos vencer, se nós quisermos sair disso que estamos vivendo, será necessário, como eu já disse outrora, inteiramente confiança em Deus. E como eu já disse, quando nós olhamos mais uma vez para Abraão foi lhe pedido o seu filho, e quem pediu o seu filho foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. A Bíblia diz que foi o próprio Deus que pediu. Mesmo vindo do próprio Deus, Abraão vem e diz assim: tudo bem, tu estás pedindo, eu não vou hesitar, eu vou obedecer. O rei Josafá, já ao contrário e diferente de Abraão, o rei Josafá é informado de que 3 reis se reuniram para guerrear contra ele. Embora ele tenha se assustado com a informação, o que é compreensível, já que estamos falando de um ser humano, que embora seja um rei, embora fosse o da mais alta patente, fosse o homem mais poderoso do momento, estava passivo, era passivo também de sentir medo, não estava imune ao medo. Porém, o rei Josafá teve a atitude certa diante da situação. Ele não fez o que era urgente de se fazer numa situação como aquela, ainda
mas sendo ele um rei. Porque a ordem natural das coisas diria o quê? Diante do que está acontecendo, por ele ser um rei, olha, chega uma informação de que vem 3 exércitos, ou vem 3 reis com todos os seus exércitos com força máxima contra você. É natural usar de urgência, não, então vamos convocar os melhores homens e vamos procurar armar até as mulheres, as crianças, para nós tentarmos resolver isso. Vamos ver como é que está o celeiro para guardar. Isso seria situações emergenciais de urgência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ele não fez o que era urgente, ele fez o que era importante. E no momento da luta, no momento do problema, nós precisamos... Quem confia em Deus não faz o que é urgente, faz o que é importante de se fazer numa situação como aquela, mesmo ele sendo um rei, porém um rei que conhecia e confiava em Deus. Quando chega para Josafá essa informação, ele não caminha de forma urgente, ele caminha numa linha em fazer o que era importante, mais importante do que sair correndo apavorado, o que não ia mudar nada. O que ele faz? Ele decidiu orar, porque a Bíblia vai dizer que então informaram a Josafá, um exército tal. Lá no verso 3, alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor. Ele se assusta, mas não tem uma reação de sair correndo. A sua primeira atitude é entender: eu preciso consultar ao Senhor. Eu preciso orar ao Senhor. O rei decidiu primeiro orar. Há quem diga que a oração nos ajuda a decidir. E eu concordo com esta afirmação. E aí eu lhe pergunto, o que você faz? Para onde você corre? Com quem você fala? Com quem você desabafa na hora da luta? Aonde você corre? Para onde você caminha? Eu já estou caminhando para a conclusão. Aonde você vai? O rei Josafá, diante de uma má notícia, diante de uma situação que até requeria dele atitudes enérgicas e bastante rápidas, ele decide, em primeiro lugar, orar. Há quem pense que orar é perder tempo, mas engana-se quem pensa assim: orar me faz ganhar tempo. Que você possa entender isso nesta noite. E eu vou para a conclusão. A resposta é simples. Faça uma retrospectiva com a sua mente e vá naquelas situações. E isso é em resposta àquelas perguntas que eu fiz para você agora há pouco. O que você faz? Para onde você corre? Com quem você fala? Desabafa na hora da luta? A resposta é simples. Faça uma retrospectiva com sua mente e vá naquelas situações em que você se encontrava em desespero, angustiado ou angustiada, desesperada ou desesperado, passando pelo deserto. E quando você chegar nisso, busque lembrar para onde você correu. Onde foi buscar ajuda? E o mais importante, o lugar, a pessoa foi solução para você? Quando você estava desesperado, quando você precisava de algo para a sua vida, quando você precisava de uma direção, de uma resposta, para onde você foi? Em quem você buscou? E o mais importante, aonde você foi? No que você foi buscar? Deu a você o que você precisava? Certamente você vai dizer: olha, pensando bem, não. Porque eu busquei ali, busquei lá, busquei em pessoas, eu busquei na horizontal. E tudo que eu busco na horizontal é falível, é efêmero, é passageiro, é limitado. Decepciona. Mas quando eu busco na vertical, eu alcanço algo que é para toda a vida. Eu alcanço algo que é duradouro. Eu alcanço algo que realmente muda a minha vida. A confiança em Deus, que ele não pode depender das circunstâncias. Ou eu confio nele ou não confio. Não existe meio termo. Quando viemos para Jesus, nós dizemos o seguinte: que nós o aceitamos como um único e suficiente Salvador. Ou ele é, ou ele não é. Quando nós viemos para Cristo, temos o hábito de dizer: ó, quem quer receber Jesus como seu único e suficiente Salvador? Único e suficiente Salvador. Ou seja, independente do momento, independente da situação, ele é meu único e é meu suficiente Salvador. Então, não são as circunstâncias, não é o Covid-19, não são as proibições governamentais que vão dizer para mim, porque as proibições governamentais, quando inclusive era de nem orar, de nem falar com Deus, não impediram que Daniel falasse com Deus como falava costumeiramente. Quando envolvia o seu estar com Deus, o seu estar em Deus, o seu relacionamento com Deus, ele preferiu desobedecer às autoridades, porque sabia que era mais importante relacionamento com Deus. Não vivemos isso, mas vemos que Daniel, mesmo em face disso,
não se deixou ser parado. E você sabe a história, o que aconteceu, o que tentaram fazer com Daniel, mas quem prevaleceu no final? A vitória daqueles que confiam em Deus, a vitória daqueles que confiam, que acreditam, que ficam firmes, inabaláveis, irrepreensíveis, esperançosos, que uma hora a situação vai mudar. Aleluia! A hora de demonstrarmos, queridos, que realmente confiamos nele, sabe quando é que é? É hoje. É nesta geração ao qual eu e você fizemos parte, obedecendo sem hesitação, independente das circunstâncias. Chegou o momento de eu e você, como igreja, se manifestar e dar provas de que realmente nós confiamos em Deus, não permitindo que, por causa de decretos, de pandemia, de situações, nossa vida em Deus e com Deus seja afetada. Você sabe quais são as suas responsabilidades. Todos nós temos responsabilidade no reino. Você que é obreiro, você que é obreira, você que é um discípulo dessa igreja, você sabe qual é o seu papel. Então você precisa entender que, com Covid ou sem Covid, você precisa saber qual é a sua nesse momento, o que lhe é pedido, o que lhe é necessário fazer nesse momento. Porque Deus conta com você. E a atitude de quem confia é cumprir com as suas obrigações, independente do momento ser turbulento. Amém, queridos? Que nós possamos ser iguais aos personagens que eu apontei aqui nessa mensagem. E certamente, se assim o fizermos, viveremos coisas sobrenaturais. Você crê nessa palavra? Que eu e você possamos fazer o que Abraão e o rei Josafá fizeram. Nós vimos que Deus fala para Abraão que quer o seu filho. Josafá recebe uma má notícia. Para todos os brasileiros, para todas as nações, foi uma péssima notícia. E alarmou muita gente quando se falou da pandemia. Muitos saíram correndo. Mas há aqueles que ficaram alarmados, mas que tiveram como primeira atitude ir aos pés do Senhor. E quando você faz isso, você vence. Que Deus lhe abençoe. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero orar com você nessa hora. Que você possa pesar isso. Noite de Santa Ceia. Propício para eu e você meditarmos sobre isso. Confiança em Deus. Falamos muito, mas entenda que se eu e você não estivermos enquadrados nesta palavra, aonde é demonstrado o que é confiança, em que momento devemos confiar nele, queridos, nunca chegaremos lá. Nunca moraremos no céu, porque no céu não é lugar de covarde, no céu não é lugar de questionador, no céu é lugar de ovelha, e ovelha obedece. Que você possa pensar nessa palavra e que você possa entender que o segredo de uma vida vitoriosa está em viver uma vida de confiança. E viver uma vida de confiança é viver uma vida de obediência irrestrita à sua palavra, independentemente do que me é pedido, independentemente do momento em que eu estou vivendo. Eu preciso obedecer a Deus. E nós precisamos ter essa palavra no nosso diário, porque é isso que vai fazer a diferença. Ore comigo em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor possa, Deus, através dessa palavra, ter falado ao meu e aos nossos corações. Pai querido, que aonde esta palavra chegar, ela produza vida. E se alguém, Pai querido, que estava pensando em desistir, que estava sem esperança, estava sem confiança, que essa palavra lhe traga ânimo, que essa palavra lhe traga, Pai querido, reflexão, que essa palavra lhe leve a pensar. Esta palavra que também ao mesmo tempo é uma palavra de confronto, é uma palavra que nos leva assim, a olhar para nós e vermos se realmente, olhando para nós, se confiamos ou não confiamos em Deus, se estamos ou não confiando em Deus. As nossas atitudes diárias devem dizer se estamos ou não estamos confiando em Deus. Pai querido, que os teus filhos, Pai, que participaram comigo, Pai querido, desta noite, deste momento, tenham sido edificados de alguma maneira. E, Pai querido, aonde essa palavra teve alcance, aonde ela foi, Pai querido, aonde ela encontrou guarida, que ali, Pai querido, ela fique e produza muito, produza 100, a 60, a 30, Pai querido, e que o teu nome seja glorificado. E que, Pai querido, em cada lar não falte o temor, que em cada lar não falte, Pai, o tempo para meditar nesta palavra. Confiança em Deus. Não basta apenas confiar, tem que ser
em Deus, confiança em Deus. Será que eu tenho? Será que nós temos como igreja? Pai querido, que o Senhor traga este assunto à nossa mente, que o Senhor, Pai querido, nos faça refletir, que isso fique em nossas mentes, sendo trabalhada, questionada, confrontada, Pai querido, em nome de Jesus, e que Teu Espírito Santo possa nos conduzir em face de uma resposta negativa, de que nós não estamos confiando em Deus, que as nossas atitudes não apontam para uma confiança em Deus, uma confiança restrita, uma confiança não substancial, uma não circunstancial, ou seja, uma confiança, Pai querido, que depende do momento. Pai, que nós possamos ter confiança irrestrita, independente do momento, independente do que nos é pedido, que a nossa demonstração de confiança seja demonstrada, Senhor, no nosso falar, seja demonstrado no nosso agir, seja demonstrado, Pai querido, na nossa contribuição, no nosso serviço ao Senhor, no nosso dia a dia, Pai querido, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, Pai querido, porque é aí que nós vamos demonstrar se confiamos ou não em Deus. É através de um conjunto, Pai querido, de acontecimentos que nos cercam durante o dia. Pai, em nome de Jesus, aonde houver fraqueza, aonde houver dificuldade, aonde houver, Pai querido, alguma necessidade, que a Tua mão traga a provisão. E aquilo que passa pela Tua igreja, que o Senhor possa, Pai, nos dar a condição de ser canal de Deus na vida desse homem, na vida desta mulher. Que em cada família haja o refletir, haja a reflexão, Pai querido, de quem realmente nós somos. Se somos pessoas que confiam em Deus ou se somos pessoas, Pai querido, que achamos que confiamos, mas na verdade não confiamos. Pai querido, porque quando nós não confiamos em Deus, quando nós não confiamos em Deus totalmente, quando a situação aperta, a tendência é nós desistirmos. Quando as coisas não acontecem como a gente quer, ou na hora que a gente quer, a tendência, Pai, é desistir, a tendência é parar, a tendência é dar um tempo, mas que em nome de Jesus, Pai, independente do tempo, Pai, que esteja levando a promessa de se cumprir na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que permaneçamos firmes e inabaláveis, porque a Tua palavra diz que aquele que persevera até o fim é que será salvo. Que assim seja, é o que eu te peço, Pai, que nós temos uma semana de bênção, uma semana de paz, que temos uma noite abençoada, em nome de Jesus, e que seja um mês abençoado, e que Deus passe logo tudo isso, que cumpra-se logo os propósitos com esta pandemia, para que possamos retornar ao culto presencial na Tua presença. É o que eu quero te pedir, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, fique em paz, e que essa palavra de alguma maneira tenha edificado a sua vida. Se você puder estender as suas mãos, eu quero liberar sobre você a bênção pastoral que diz assim: que a graça de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e as doces consolações do seu Espírito esteja com a sua amada igreja. E a igreja diga: é isso aí. Que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana. Estamos aqui sempre abertos e disponíveis para atender você. Se precisar por telefone, se precisar vir aqui, não pode aglomerar, mas se precisar vir aqui, estaremos aqui para ouvi-lo, para orar por você, para aconselhar você, ok? Nossos telefones estão sempre ligados. Eu, pastor Oséias e pastora Sandra, estamos aqui e em nenhum momento saímos, nem sairemos da cidade, porque entendemos que esse não é o momento. Estamos aqui, confiantes em Deus e esperançosos, que daqui a pouco tudo passa e nós vamos poder estar juntos. Que Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite, durmam em paz, e que essa palavra, de alguma maneira, tenha sido edificante e tenha sido resposta de Deus para a sua vida. Confiança em Deus. Você tem?